Boa noite, sejam muito bem-vindos. Entendamos-nos, mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta. Outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam, sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois no orgulho com que te presumes superior aos demais, a comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência. E não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra, no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso, à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que depende e o próximo identificar-nos nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamos-nos em movimento e a nossa existência estará enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Que assim seja. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre nos envolva com a sua paz. Vamos fazer a nossa oração neste momento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus pela sua oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare sempre, nos mostrando sempre o caminho do bem e do amor ao próximo. Que possamos trilhar esse caminho de paz e de luz que Ele nos mostra, que possamos cada dia mais viver o nosso Evangelho. Jesus amado, espiritualidade bondosa, nós te agradecemos por tudo que tu tens nos proporcionado e fizemos a oração que tu nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos bons amigos da espiritualidade, dos mentores desta casa, nós seguimos o nosso trabalho e hoje temos para exposição doutrinária o nosso amigo e companheiro de doutrina, Walter Ney Hels, do Consolador Prometido de Sara. Vamos vibrar positivamente para que tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho, com tanto amor, que nós possa receber e ele possa nos passar da melhor maneira possível. E que a paz de Jesus esteja com ele, abençoando. Muito obrigado. Deu calor? Boa noite, meus irmãos e irmãs. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês.
Hoje está um dia agradável, está um tempo que tem que estar, né? Às vezes a gente diz assim, esfriou, é inverno, né? É inverno. Inverno, é bom que esfrie no inverno, né? E esquente no verão. Essa é a lógica. Antes de tudo mais, eu queria parabenizar aos pais. Amanhã é dia dos pais. A paternidade é uma riqueza imensa. A paternidade se traduz na nossa confiança não apenas na criação, mas se traduz na nossa confiança na perenidade, num futuro agradável, mais desenvolvido, mais justo, mais igualitário. Cada vez que a gente coloca um filho ao mundo, pelo menos a proposta é essa, né? Ninguém é insano de colocar um filho ao mundo dizendo tomara que piore, tomara que melhore e que a gente participe disso. E que nós possamos contribuir com isso. E que nós possamos ser atores desse processo. Que nós não nos percamos na amargura, na indiferença, na intolerância. São todos elementos contrários aos princípios que o Cristo, que nós dizemos seguir, nos orientou. Então, parabéns a todos nós, pais. Muito bom ser pai. Eu adoro. Eu costumo dizer que às vezes os filhos querem tratar os pais como amigo. Eu não acho um desperdício. Pai não é amigo, mãe não é amiga. Pai é pai, mãe é mãe. Amigo, eles com muita sorte vão ter uns 5 na vida. Mas pai e mãe só vão ter 1. Então é melhor a gente ter uma relação bem clara em relação a isso. Mas a proposta da noite é fazer uma reflexão sobre o batismo de Jesus. E para falar sobre o batismo de Jesus, eu queria deixar estabelecido primeiro algumas questões. Primeira questão: o batismo não é uma criação, como às vezes a gente pode imaginar, do cristianismo, enfim, né, das religiões como nós as concebemos, do evangelismo, do catolicismo. O batismo, a ideia de batismo, o ritual do batismo, ele é bem anterior à construção das religiões que nós conhecemos. Remonta lá o Egito Antigo, mais de 3.000 anos antes de Cristo. Já se promovia o batismo, ou seja, o ritual do batismo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro. Então, quando nós falamos de batismo, não é algo relativo a alguma religião. A ideia, o ritual do batismo, já era algo conhecido e praticado pela humanidade há bem mais tempo. O segundo ponto é como a doutrina espírita vê o batismo. A doutrina espírita interpreta o batismo como um dos tantos rituais que fazem parte da cultura humana, que fazem parte do desenvolvimento da sociedade humana, integram a cultura humana, mas a doutrina espírita não adota o batismo nos moldes como ele é proposto, ou seja, batismo por água, seja por fogo, seja por outro tipo de ritual, mas o batismo que nós conhecemos é o batismo por água. Então a doutrina espírita não adota esse modelo de batismo. Na verdade, a doutrina espírita adota uma espécie de batismo, que é a educação. Para a doutrina espírita, o verdadeiro batismo do espírito é o processo de educação. Portanto, é um batismo quase permanente. É o processo de educação. É a aquisição do senso crítico. É o quanto o espírito vai se apropriando dele. Esse é o verdadeiro batismo quando nós chegamos aqui. Na verdade, a nossa existência é uma espécie de batismo para o espírito. O espírito está lá, de boa, tal. Eu estou pronto, eu acho que agora dá. Então, vamos ver, vamos fazer o teu batismo. E aí tu vem para cá. Por isso é importante que a gente, desde cedo, a gente dê toda a atenção do mundo para o desenvolvimento dos nossos filhos, depois os nossos, e até quando a gente chega em idade que nós consideramos avançada, 70, 80, 90, agora 70 é novo, né? 70 é super novo. Vamos ampliar um pouco, né? O meu pai, ele era assim. O meu pai, quando ele tinha uns 50 anos, ele dizia assim,
O cara depois dos 70 não devia mais dirigir, só atrapalha. Aí quando ele chegou nos 70, ele disse assim, o cara depois dos 90 não devia mais dirigir, porque só atrapalha. Então agora a gente está nessa fase, a gente antes, né? O cara com 50 já devia estar em casa de pijama, agora não. Agora que eu tenho 36, o cara com 70, 90, 106 é que devia estar em casa. Então, o processo de aprendizado, ele é tão rico que nós não devemos desperdiçar a oportunidade, não importa a idade que tenhamos. É evidente que se você instrumentaliza, dá todas as condições para a criança, desde a hora que está no ventre, depois chega nessa fase, nessa idade, naquela idade, na medida que ela chega aqui e está mais amalgamada, mais própria, mais acessível ao conhecimento, é evidente que ela vai ter mais vantagens. Não é verdade? Ou alguém duvida disso? Ou alguém acha que uma pessoa de 80 anos muda fácil? Não, né? É difícil. É difícil. Mas, ainda ali, nós temos oportunidade de aprendizado. Ainda ali, se você tiver a opção, a oportunidade de procurar aprender alguma coisa, pode parecer infantilidade, gente, mas não é. Se você com 80 anos resolver, eu vou aprender grego, faça. Eu vou aprender a fazer horta, faça. Eu vou entrar numa faculdade, faça. Porque nós acreditamos nisso, que nós somos espíritos imortais. Portanto, não é o fato de você estar com 70, 80 anos que vai traduzir a sua impossibilidade. A sua mente está em constante desenvolvimento. E aproveite a oportunidade. Às vezes, nós estamos com melhores opções depois de uma certa idade do que quando somos mais novos, no sentido material. Quando você é mais novo, você tem filho para criar, você tem que dar conta do trabalho, você abre mão de determinadas experiências. Depois que os filhos estão criados, tal, está aposentado, está aposentada, todo mundo virou o filósofo do Jaquet. Ô mãe, já que tu não está fazendo nada? Que horror, né? Que horror, né? Ô pai, já que o senhor está em casa, não quer passar na tal lugar para mim, então aproveita e faça o Jaquet para você. Pô, eu tenho um tempo aqui, vou usar o tempo, vou agregar experiência, ver como isso torna a vida mais, sabe, saudável, mais colorida, porque senão a gente vai ficando muito amargurado, gente. Você começa a se definhar antes do tempo, fica um negócio meio, o pessoal até perde interesse de conversar com a gente. Já estou me incluindo. Mas a gente tem que estar antenado. Às vezes você vê aí um pessoal, aí, uns velhinhos aí, né, já tá, eles lá tem página no Facebook, estão no WhatsApp e tal. Estão certo, eles têm que estar ali se ligando. Ah, eu não gosto disso. Tudo bem, não gosta, mas acha assunto para conversar. E a melhor forma de você achar assunto para conversar é você se antenar. Você gostar de você. Não abra mão disso. Nunca aceite a ideia de que já passou o tempo. Até porque o tempo nem existe. Dava até para nós falar disso de outra coisa. Eu nem estava falando disso, né? Na verdade, nem dá para falar disso. A coisa desandou. Até porque o tempo é curto. Eu queria passar para vocês essa passagem. E por que eu quero trazer essa passagem? Porque eu trouxe essas duas premissas. Como o Espiritismo vê o batismo, e que o batismo é um fenômeno bem anterior às religiões que nós concebemos. Porque nós também queremos aproveitar isso para dar um gancho, para ver como você pega o Evangelho, você às vezes está lendo o Evangelho, ou leu, seja o Evangelho, eu gosto muito de pegar o Evangelho tipo Testamentos, o livro, né? O que a gente chamava antigamente de a Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, eu gosto de ir lá. Mas nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, só que ele não segue uma ordem cronológica e ele evidentemente não traduz, não está ali todas as passagens dos Evangelhos. Então, quando você pega o Evangelho, você acha que você já leu aquilo e já sabe. Mas tem milhões e milhões de anos de experiência. E eu falo milhões mesmo porque só a vinda do Cristo demandou uma eternidade de tempo. Eu começo com a seguinte passagem, que
está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, 11. E ele diz assim, isso aqui é João Batista falando. Como vocês sabem, João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, né, que era prima de Maria. Prima de Maria, então ele estava na condição meio de primo, assim, meio primo, meio distante. Ele era parente do Cristo. E João Batista foi um precursor. João Batista, a palavra Batista, a maioria das pessoas hoje usa como nome, né? Tanto que tem um monte de gente que se chama João Batista. Mas Batista, na verdade, era a designação do que ele fazia. Batista vem justamente do grego, que significa imersor, aquele que mergulha alguém, aquele que imerge alguém. Então era quem batizava, se chamava de O Batista. Então era João Batista. E João Batista, ele era uma pessoa muito dura, muito austera. João Batista era, sabe, vivia no deserto. João Batista comia mel silvestre, comia gafanhoto, que não tinha nada de anormal, era super comum. Mas, enfim, era uma pessoa rude, era uma pessoa dura, e era um precursor, e ele tinha um apostolado muito mais relevante do que o de Jesus à época. Tanto que muita gente achava que João Batista era o Messias. E João Batista, em verdade, era alguém já de relevância, de referência na comunidade da época, e ele tinha uma posição já destacada, inclusive tinha vários discípulos. E João Batista, dizendo para o povo que estava por ali, começou assim: eu vos mergulho na água para o arrependimento, mas vem depois de mim e é mais forte do que eu, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Olhem só. João Batista começa assim: eu vos mergulho na água. A água, em todas as tradições religiosas e nas tradições mitológicas, na mitologia, seja a mitologia hindu, seja a mitologia grega, seja nas mitologias, a mitologia do círculo arturiano, rei Arthur, essa coisa toda, mas também nas religiões, a água é o mundo corporal. Quando ele diz, eu vos mergulho na água, ele está dizendo, eu vos mergulho no mundo corporal, o mundo das sensações, o mundo da matéria, o mundo dos instintos. Eu vos mergulho na água, e olhem só, eu vos mergulho na água para o arrependimento. Ora, no conceito espírita, nós viemos para cá justamente para vivenciar uma experiência que nos possibilite corrigir determinados comportamentos e aprender outros comportamentos. João Batista, na rudeza dele, ele dizia assim, eu vos mergulho na água para o arrependimento. Seria algo como, nós viemos para cá para um processo de transformação. Eu vos mergulho na água para o arrependimento. Mas o que vem depois de mim, e ele próprio se dizia o precursor do Messias, ele próprio se dizia alguém que preparava o terreno para a vinda do Messias, mas o que vem depois de mim é mais forte do que eu. Quem vem depois de João Batista? João Batista era um cara que costumava falar assim, arrependei-vos, raça de víboras. Era assim que ele se relacionava com o povo. O que vem depois de mim era alguém que traduziria um novo modelo de relação com a espiritualidade. E o que vem depois dele é o Cristo. João Batista representa esse mundo árido, duro, desértico. E o que vem depois dele, o Cristo, representa o mundo espiritual. Representa o mundo em que você constrói relações espirituais mais sensível. O que vem depois de mim é mais forte do que eu. Porque o espírito, o mundo das ideias, é bem mais forte do que a matéria. É bem mais forte do que o mundo material. Ou não? Ou vocês acham que as pessoas têm depressão e suicidam aos montes
só porque lhes falta dinheiro. Esse é o mundo mental. É o mundo onde transita o espírito, o mundo das ideias. É ali que a gente preconcebe as coisas. Quanta gente constrói sofrimentos horríveis sem não ter acontecido nada. Está tudo certo na vida dele. Ele está ali, marido está ali, mulher está ali, filho está ali, está todo mundo saudável, estão comendo, estão trabalhando, tudo. Mas ele começa a antecipar misérias, pavores, medos, vai dar tudo errado. E aquilo vai ganhando corpo, e vai ganhando cor, e vai construindo uma aura. E às vezes alguém precisa olhar para a pessoa e dizer assim, cara, não está acontecendo nada. E tem pessoas que você diz, cara, não está acontecendo nada, e ele não acredita em você mesmo não estando acontecendo nada. Porque o mundo do espírito, já dizia Platão, o mundo das ideias, é ali que tudo acontece. O mundo do espírito, esse é o mundo mais poderoso. E o que vem depois de mim é mais forte do que eu, porque é o espírito atuando. É quando a relação do espírito tem que estar estável. Por isso ele diz, o que vem depois de mim é mais forte do que eu. E olha que interessante, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Lembre-se, João Batista representa o mundo material, o Cristo representa o mundo espiritual. Quando João Batista diz assim, eu não sou digno de carregar as sandálias, ele usa uma figura de linguagem que para quem estava ali ouvindo era muito claro. Sabe quando você convida uma pessoa e diz assim, vamos no centro, hoje, sábado? Aí a pessoa diz assim para ti, bah cara, sábado, inverno, um ventão, daqui a pouco começa a chover, eu vou ficar em casa vendo Netflix. Tu entende, não entende? Tu entende o que ele quis dizer, né? Porque já está incorporado na gente que o que é o Netflix, né? Um sistema que disponibiliza filme, série, tudo que tu quer na frente de uma TV e tu fica hipnotizado, né? Vendo desenho, Rick e Morty, tu fica vendo Rick e Morty, os Jovens Titãs e tal. Então se a pessoa diz, eu vou ficar em casa vendo Netflix, tu entende o que a pessoa quis dizer? Essa figura de linguagem foi a figura que João Batista usou. Quando ele diz, eu não sou digno de amarrar as sandálias, a galera toda entendeu. Por quê? Porque a maioria do pessoal, e os judeus inclusive, tinham escravos. Ora, o escravo mais incompetente, o escravo no fim da escala dos escravos, o escravo Z4, né? Esse escravo, o escravo mais tanso, o escravo mais incompetente, ele era responsável por carregar as sandálias do Senhor. Ele era responsável por carregar as sandálias e, quando necessário, atar as sandálias e desatar as sandálias. Lembram-se que as sandálias eram, né, tinham tiras e tiras de couro, né? Então alguém tinha que amarrar e desamarrar. Essa era a função do escravo incompetente. João se compara a um escravo incompetente em relação ao Cristo. E o povo entende. E nós hoje dificilmente entenderíamos. A gente teria que ir lá escarafunchar. Percebe como você tem um monte de coisa que dá para você cavar aqui? Para entender como as coisas estão sucedendo? Ele vos mergulhará no Espírito e no fogo. O Espírito Santo, ele traduz, e no fogo. Portanto, o que vem depois de mim, ele vai nos mergulhar no Espírito e no fogo. Que fogo? Aí diz assim, isso vai explicar o fogo. A pá está na sua mão, limpará a sua eira, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Quando a pessoa diz assim, a pá está na sua mão, isso traduz uma ideia de urgência. Não é verdade? Quem tem que fazer o trabalho já está com um instrumento na mão para fazer o trabalho. Então, quando ele diz, a pá está na sua mão, ele diz, quem vem para fazer o trabalho já está pronto para o trabalho. Portanto, o Cristo já está pronto para fazer o trabalho. E que trabalho é?
O trabalho é limpar a eira. E ele limpará, e na outra tradução, ele diz assim, e ele limpará bem a sua eira. O que era a eira? Tem uma galera aqui que ainda pode lembrar, né, da eira. A eira era um espaço que você tinha, que você usava, até hoje ainda é usado em alguns locais, mas vamos supor que é tipo isso aqui, ó. As pessoas, seja num campo onde eles faziam a colheita e tal, eles reservavam um espaço, ou eles cimentavam aquilo, ou eles, como hoje, né, cimentavam, ou batiam bem a terra até ela ficar tipo um piso. E ali você jogava toda a colheita, e ali você joeirava com a pá, e aquilo fazia com que separasse o trigo da palha. E aí você separa o trigo da palha. Então quem vem depois, vem justamente para fazer esse processo, separar o trigo da palha. O trigo são as nossas habilidades. O trigo é aquilo que você tem de bom. O trigo são as tuas qualidades. E a palha são aqueles vícios, aquilo que vai incorporando e que vai fazendo com que o trigo não desenvolva bem as suas qualidades. Se você vai fazer um pão, certo? E você bota um fermento sem vergonha, ou um fermento misturado, não vai render, né? Se você usar produtos de qualidade, um bom trigo, se você botar um bom fermento, o pão vai render, certo? A minha mãe, ela faz, depois essa parte por quarto. Assim, ela faz uns pão, a pessoa é a minha referência, a mãe. Melhor pessoa que eu conheço. Mas ela faz uns pão que é uma sandália de dedo. Que é dessa altura. O cara olha e parece um chinelo. Quando era pequeno, tu gostava? Que eu não sabia. Aí, eu achava que era normal aquilo. Eu achava que todo pão era assim. Até um dia que eu fui na casa de uma vizinha e o pão dela saía forma fora, sabe? Aquilo era a coisa mais linda do mundo. A partir daquele dia, eu assim, mãe, ela assim, é o meu jeito, é como eu faço pão. Entende? Mas acontece que, na verdade, de fato, é o jeito dela, tudo para fazer pão. Estou fazendo uma figura de linguagem aqui. Mas, na verdade, se você não usar com qualidade, se você não separar bem, se você não tiver zelo, não tiver atenção, na hora que você estiver separando o seu comportamento, o seu modo de agir, a sua fala, até o tom da sua voz. Quantas vezes a gente começa uma briga só pelo tom da voz? Não é nem pelo que a gente diz, pelo tom da voz. Então, se você não prestar atenção na hora que você estiver fazendo aquilo, você vai acabar misturando o trigo com a palha. E isso vai fazer com que o seu produto final seja ruim. Pensa comigo, você passou trabalho, você ficou lá o sol inteiro, sol a pino, tudo, fazendo o serviço, só que faltou uma coisa, você prestar atenção. Quantas vezes no curso da nossa existência, no nosso dia a dia, a gente simplesmente leva com a barriga, leva as coisas com a barriga. Sabe, no trabalho você leva com a barriga, em casa você leva com a barriga. Você vê que um filho está começando a ter um problema, mas você vai deixando para amanhã, deixando para a semana que vem. Aí você começa a inventar uma outra obrigação, porque você não quer enfrentar aquela situação. Aí você pega, inventa outra obrigação e aquela situação só está crescendo. Sabe, a tua eira está ficando toda suja, cheia de palha, misturada com trigo. Tu já não consegue mais identificar o que é bom, o que não é. No teu trabalho, tu já não rende, mas tu não consegue parar e ir ali, sentar, olhar. Eu ia dizer, olhar de frente, né?
Como diz o cara, aquele encarar de frente, você encarar é de frente. Não encara a dificuldade, não encara a adversidade, não pega a pá para separar. E aí isso vai no trabalho, vai em casa, vai nas tuas relações, e quando tu vê, a tua vida está uma bagunça. E quando ele diz essa expressão, a pá está na sua mão, o Cristo está pronto para fazer a tarefa, para limpar bem a eira. E quem tem que aproveitar essa oportunidade somos nós, porque quem tem as rédeas da existência somos nós. Quem está de posse da existência, da tua existência, da tua, é tu, não sou eu. Não é Deus. Senão ele inventaria outro método. Ele criou esse método. Ele nos cria e aí nos coloca aqui num exercício. Então ele só pede uma coisa, que você tenha um pouco de zelo com você. Um pouco de atenção. Limpa bem a tua eira. Esse é o espaço que você tem. Essa é a tua vida. Então limpa bem, separa, faz com zelo, com atenção. É claro que tu pode não fazer tudo, não conseguir limpar tudo. A gente sabe disso. Por isso nós somos reencarnacionistas. Mas o que conta é como você está dando atenção ao processo. E aí diz assim: limpará, recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Por quê? Porque o fogo era o método que eles usavam, claro, né? Até hoje se usa. Era o método que eles usavam para limpar mais rapidamente a eira. A gente sabe que a palha queima fácil, né? E queima rápido. Então eles terminavam, recolhiam, separavam, botavam o trigo no celeiro, porque as tuas virtudes vão ficando guardadas contigo. Botava o trigo no celeiro, tu nunca perde as tuas virtudes. Tu vem para cá, para essa existência, e tu consegue finalmente dominar aquela tua ira. Sabe, tem pessoas que parecem que têm uma ira santa. Tudo que elas fazem termina em briga. Elas até podem estar certas, mas ninguém consegue conviver com elas. Porque tudo para elas tem que ser na ponta da faca, como se dizia. Tudo tem que ser brigado. E aí você percebe que isso não funciona. Aí você que tem um monte de coisa para resolve, não, eu vou dar atenção para isso, eu vou resolver isso. E aí você passa essa experiência, supera a experiência e desencarna uma pessoa que se pacificou. Você continua, digamos, preguiçoso, continua qualquer coisa, mas se pacificou. Na próxima encarnação, isso está vencido. Você até pode vir com outra condição material, mas condições morais, não. Essas são aquisições permanentes, vão para o teu celeiro. É o trigo do teu celeiro. Então essa segue com você, encarnação afora. Você nunca encarna. Você pode encarnar com a espiritualidade dizendo o seguinte: olha, tu é um cara que usou bastante a inteligência para isso, então nós vamos dar uma reduzida aqui. Ó, agora tu viesse umas 10 encarnações bonito, agora tu vai vir menos bonito. Tal. Mas ninguém vai poder dizer assim: não, agora tu vai vir mais intolerante. Isso não existe. Se você adquirir uma virtude, ela é tua. Essa não pode ser suprimida. Então por isso ele guarda no celeiro o trigo e a palha ele queima com fogo inextinguível. Bem rapidamente, a maioria dos teólogos, seja católicos, seja evangélicos, eles identificam aqui a prova da existência do inferno, o fogo inextinguível, né? Contudo, nós espíritas interpretamos isso, fogo inextinguível, como um fogo que está à disposição permanentemente para queimar a palha. Então para nós isso representa a reencarnação. Ou seja, ele está ali, permanentemente. A hora que você quiser queimar os teus vícios, ele está ali à disposição. É a misericórdia de Deus, estou aqui. A hora que tu precisar, está aqui para queimar. Eu prefiro acreditar nisso do que no inferno, né? Tá ligado? E aí olhem só, e na sequência ele diz assim: então, no 3,13, então veio Jesus da Galileia ao Jordão até João para ser mergulhado por ele. Percebam duas coisas. Jesus veio até João, porque o Espírito sempre vem até a matéria para produzir e reagir em relação à matéria.
Jesus veio até João. E Jesus veio para ser batizado, o que parece estranho porque a gente sabe que no ritual hebraico o batismo era uma forma de você se arrepender de determinados comportamentos e dizer para toda a comunidade: olha, eu me arrependi desse comportamento e a partir de agora estou na frente de todo mundo fazendo um ritual para provar que eu vou mudar. Essa era a ideia, certo? Mas Jesus evidentemente não tinha essa necessidade. Então por que Jesus veio? E ele veio para ser mergulhado. Ele veio para ser, percebam, mergulhado. E é o que de fato acontece. Jesus vem para viver no mundo material e nós espíritas cometemos o mesmo equívoco da maioria dos outros profitentes, das outras doutrinas religiosas. Nós traduzimos Jesus como um Deus. Está lá na questão 625, Jesus é nosso guia e modelo. Para a doutrina espírita, Jesus é um espírito evoluído, portanto ele não integra a divindade, no sentido como é concebido na Trindade, mas no curso da nossa fala nós acabamos tratando Jesus como um Deus. Nós desconstruímos a natureza humana de Jesus como se ele não tivesse sido um homem. E ele foi um homem físico, passou trabalho, tinha limitações. Mas na nossa fala, não, porque o Cristo, nossa, imagina, o Cristo não, porque o Cristo sabia tudo. Podia saber tudo quando estava desencarnado. Aqui, ele estava limitado pela matéria. Então, essa imposição da matéria, o Cristo viveu. E ele a viveu justamente para dizer o seguinte: não, eu vou aí, vou exemplificar um modelo de vida, mas eu vou vivenciar as dores e as limitações de vocês, até para que seja justo que aquilo que eu digo que vocês façam, eu tenha passado pelas limitações, senão não faria sentido. Percebe? E isso está tão entranhado no nosso inconsciente que chega até a causar uma espécie de repulsa. Não, Jesus, nossa. Jesus sofreu as mesmas limitações, cumpriu o que tinha que cumprir, cumpriu o que estava prescrito na lei, mas sofreu as mesmas limitações. E por isso ele veio para ser mergulhado, ele veio para passar pela experiência da carne. Jesus vem para passar a experiência da carne. E aí ele diz assim: João, porém, o dissuadia dizendo: eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, tu vens a mim? Claro, João tinha uma sensibilidade e percebia diante de quem ele estava, de um espírito de envergadura incomparável. Jesus, a dimensão do Cristo, a dimensão espiritual dele é incomparável. E aí João Batista percebe isso. Não, mas peraí, eu tenho que te batizar? Não, é tu que tens que me batizar. Claro, a matéria se sujeita ao Espírito, quando o Espírito tem autoridade. E aí já vem um ensinamento riquíssimo. Por que João olha para o Cristo e diz assim: nossa, não. E quando diz assim, João o dissuadia, a palavra dissuadia tem um significado muito forte. Porque entre o judeu era um povo muito formal, muito rigoroso. Até hoje é. Só para vocês terem uma ideia, eles tinham 613 ou 619, não lembro agora. 613 ou 619 mandamentos. 10 a gente não dá conta. 10 a gente olha e diz assim: o 7 corta. Né? Tá. O 2... O que é o 2? Tá. Só teve um ser que pisou aqui, que cumpriu os 10. 10. Foi Jesus. Ele cumpriu os 10. Do começo ao fim. Cumpriu os 10. O resto a gente sempre dava uma entortada. E eu estou falando de 10. Eles tinham 619. Eles tinham um mandamento para tudo. Lembram? Para lavar a mão, para comer. Não comia o porco, não comia o animal com fendado que ruminasse. Ou se não ruminava, não podia ser fendado.
Tinha mandamento para tudo, tudo eles tinham mandamento. Então eles eram um povo muito rigoroso, muito formal. E quando alguém dizia assim, não, era não tinha esse negócio de conversar. Era uma formalidade. Então quando o João Batista tenta dissuadir Jesus e diz, não, eu não vou te batizar, não pensa que ele estava só dizendo, não, aquilo ali era um rito, era uma formalidade muito grave. E ali o Cristo já disse a que veio. E Jesus mostrou que veio. Jesus veio justamente para romper esse paradigma, essa formalidade. E já na abertura do que seria o messianato dele, ele rompe com isso. Ele diz, por enquanto deixe. Por enquanto, faça-se assim, a gente vai ver ali, para que se cumpra a justiça. Ou seja, a primeira coisa que o Cristo faz, lembre, até ali, Jesus não existia. Ele era um carpinteiro que morava lá em Nazaré. É uma vila minúscula que nenhum historiador citou, nem o Talmud cita, que tinha um mapa de toda a região lá da Galileia, nem ele cita. Uma vilinha, morava mais 100, 150 pessoas, uma microvila. Jesus teve que andar mais ou menos uns 40 quilômetros, assim o cálculo mais ou menos aproximado, né? Uns 40 quilômetros a distância entre Nazaré e onde estava João Batista, no Jordão. Jesus teve que andar uns 40 quilômetros, então ele deve ter andado por volta aí de no mínimo uns 2 dias, né? Até chegar lá. Jesus era um absoluto desconhecido, não tinha feito nada. Então quando Jesus vai até João, Jesus vai realmente para apresentar-se e dizer, a partir de agora eu tenho algo para fazer. E a primeira coisa que ele faz é romper com a formalidade. E dali em diante, se vocês pegarem todo o Evangelho do Cristo é um evangelho de rompimento, em nome do acolhimento. O pessoal não conversava com prostituta, ele não só conversava, como ele sentava, almoçava, comia, pregava. O cara era ladrão, ele ia lá, ele estava sempre vinculado a tudo aquilo que a formalidade repudiava. Esse era o Cristo, essa era a proposta. E essa era a apresentação desde o momento que ele começou o messianato. Quando ele diz isso, ele não está fazendo algo simples. Quando ele diz assim, quando o João Batista tenta dissuadir, e ele diz em seguida, respondendo Jesus lhe disse, permita, no momento, desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Quando Jesus rompe essa primeira formalidade, Jesus apresenta uma proposta humana, uma proposta de reconhecimento. Nós temos uma religiosidade muito indiferente. Nós temos uma religiosidade pautada na formalidade. Nós temos uma religiosidade que funciona muito bem se tudo estiver dentro de um roteiro. A nossa religiosidade não funciona muito bem quando o roteiro sai do script pré-programado. A nossa religiosidade demanda um pouco mais de percepção do outro, um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de identificação, de empatia. Essa é uma religiosidade bem ao estilo de Jesus. Jesus tinha muita empatia. Por isso ele já de cara diz, no momento, enquanto nós estamos assim, que se faça desse modo. E aí, para finalizar, ele diz assim, tudo aqui, tudo é ensinamento. Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. O que eu falei no começo? Que a água representa a matéria. Tudo tem um significado. Quando ele diz mergulhado, era por sistema de imersão, né? O batismo entre os católicos é por sistema de aspersão, né? O cara vem lá com aquela coisinha, né? Tem uns que não, né? Que pega o cara, joga na bacia, tchá, tchá. E a criança já se desespera, já sai batendo tudo. Mas tem outros batismos que tu vai no rio, tal, num lago, imerge.
O sistema era de imersão, o cara entrava dentro da água. Jesus mergulhado sobe imediatamente. Reflete justamente o domínio que ele tinha sobre a matéria, coisa que evidentemente não se cobra de nós por conta do nosso disparate de evolução. Mas ele subiu imediatamente, ele não se deixa contaminar pela matéria. Lembrem-se que quando Cristo passou, em alguns momentos ele dá a impressão do peso da matéria. Quando ele diz assim, que os caras começam a pedir para ele, fazer pedicho. Vocês não conhecem ninguém que faz pedicho, né? Não, né? O cara começa a fazer pedicho e diz assim, ó, raça, até quando? Tipo assim, como se ele já tivesse esgotado, né? Até quando vou estar com vocês? Ou então a famosa, célebre frase, Pai, afasta de mim esse cálice. E logo em seguida, contudo, seja feita a tua vontade. Tipo assim, se for possível, eu não gostaria de passar por isso. Foi uma noite antes de ele começar o que a gente chama de a paixão lá, né, quando ele foi entregue. Então, vocês percebam que Jesus mergulha na carne, mergulha no mundo material, no mundo das sensações, no mundo dos instintos, mas supera rapidamente. Por isso ele diz, ergueu-se rapidamente. E aí ele fecha dizendo assim, subiu a água, eis que os céus, ele sobe imediatamente da água, e eis que os céus se abriram para ele. O que dá a entender que não foi aquela coisa tipo assim, todo mundo viu aquela pomba chegando, sabe? Lembra? Todo mundo conhece esse desenhinho, né? Abriram para ele e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O Espírito de Deus desce como pomba. João Batista, como eu disse, ele se vestia com pele de urso, de leopardo e tal. Ele comia mel silvestre, ele comia pequenos animais, ele vivia no deserto, um espaço árido, terrível, difícil. Como dizem os tuaregues, um espaço onde a alma vai se encontrar. Era um espaço muito difícil. E representava aquele mundo material, aquele mundo de um Deus agressivo, de um Deus vingativo, de um Deus punitivo. E o Cristo vem traduzir um outro modelo de Deus. O que a pomba representa? Representa pacificação, representa tranquilidade, né? É disso que ele está tratando. Então, quando o Cristo vem e sobre ele apresenta-se, vou usar bem a expressão adequadamente, e eis que os céus se abriram para ele e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, na forma de uma pomba, à moda de uma pomba, com as qualidades de uma pomba, representadas pela pomba. Então, ali se traduz um novo modelo de relação. Só que, gente, é assim, ó, nós não viemos ao mundo para fazer as coisas que fizeram com Jesus. Ah, mas Jesus foi batizado, então a gente tem que ser batizado. Jesus também foi crucificado. E aí? Nós também? Deram vinagre para ele beber. Tu dá vinagre para o teu filho? Nós não viemos para cá para fazer as coisas que fizeram com Jesus. Nós viemos para cá para fazer aquilo que Jesus propôs. Isso que está aqui, o batismo de Jesus, traduz não apenas um ritual, traduz uma figura excelsa, traduz uma figura espiritual, rompendo com um ritual, propondo um outro modelo. Propondo um pouco mais, vou insistir nisso, um pouco mais de acolhimento, um pouco mais de empatia, um pouco mais de visão lateral. Não é possível que nós nos sintamos saudáveis num mundo que está doente. As pessoas estão sofrendo agruras de todo tipo. A gente pode até escolher, como se fosse um supermercado. Tem pessoas que estão passando por profundas dificuldades materiais. Tem pessoas que estão passando por profundas dificuldades espirituais. O Cristo nos propôs um Deus que justamente intercede em favor
daqueles que estão em situação de miséria. E nós somos os agentes desse Deus. Nós somos os agentes desse Cristo. Por isso nós nos intitulamos cristãos. Quando, ao final de todo esse momento maravilhoso, deve ter sido muito lindo, o Espírito que vem em forma de Deus lança uma luz sobre ele e finaliza dizendo assim: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Olha que coisa mais... Sabe, você já teve a experiência de você realmente dizer para o teu filho de forma sincera, de forma amorosa, assim: filho, tu és um filho tão bom, tu és o filho que todo pai gostaria de ter, toda mãe gostaria de ter, mas dizer isso de forma sincera. É uma experiência única, porque você está dizendo que aquilo que está com você, você gostaria que estivesse com todos, e todos gostariam de ter aquilo que você está tendo, a experiência que você está tendo, a experiência rica, amorosa, calorosa, porque nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de dizer: eu gostaria que os outros tivessem um filho que dá tanto problema como o meu. Você realmente diria isso se o teu filho fosse alguém muito amoroso, muito acolhedor, muito empático? Se o teu filho percebesse os teus dramas e olhasse para ti e chorasse contigo, tu ia querer esse filho para todos os pais, para todas as mães. Pois quando Deus, vou usar essa experiência, diz assim: eis o meu filho amado em quem eu sinto prazer. Pensa. E nós nos propomos a seguir esse filho. E para fazer isso a gente tem que romper com essa formalidade. A gente tem que sentir mais cheiro de gente, se posicionar mais ao lado de quem sofre, dos miseráveis, dos que estão em situação de desvantagem. Em momento algum você vê no Evangelho Cristo fazendo uma opção, sabe? Mas ali, aquele ali é um fariseu rico, aquela lá... vou perder tempo com esse cego. É disso que o batismo do Cristo trata. Ele trata desse rompimento, mas um rompimento suave, amoroso. Tanto que ele chega para o João e diz: faz a tua parte. Vamos fazer por enquanto desse jeito. Não é um rompimento tipo: tu é o inferior, eu sou o cara, eu cheguei para mudar tudo. É disso que nós estamos falando. É dessa modalidade de transição. Dá para os nossos filhos um mundo um pouco mais próximo disso tudo. É isso aí, meus irmãos. Que assim seja. Eu te agradeço. Então, meus amigos, depois dessa palestra maravilhosa, que nos enche de alegria, de amor e de esperança, que cada vez mais surja nos nossos centros espíritas palestras que nem essas, que nos renovam a cada momento, a cada pensamento, que possamos nós levar um pouquinho disso que a gente aprendeu aqui para a rua, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para a nossa família, que é o nosso bem maior. Vamos elevar o nosso pensamento e levar aos nossos lares o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, aos nossos pais amados, que já partiram, que estão aqui,
Que a paz de Jesus esteja com eles, abençoando, iluminando. Que em nossos lares tenhamos mais amor, mais harmonia, mais respeito. E que possamos cada vez mais viver a palavra do Cristo, que Ele nos exemplificou, que Ele nos mostrou, que possamos seguir esse modelo. E agora, vamos ficar na cadeira, o melhor que a cadeira nos oferece. Fazer o nosso passe coletivo. Que Jesus, na sua infinita bondade, mande seus mensageiros do bem a cada um de nós, dar o remédio que merecemos. Nesse momento, sintam-se abraçados, acarinhados, beijados, porque Ele está no meio de nós. Ele mesmo disse: quando um ou dois estiver, em meu nome ali eu estarei. Com certeza nessa noite sairemos daqui com mais paz, com mais amor e mais esperança de um dia melhor. Que a paz de Jesus nos envolva sempre para o caminho do bem. Nas águas, Ele colocando o remédio que cada um de nós precisa. Nos nomes que estão nas caixinhas de oração, Ele amparando, iluminando aquelas pessoas que lá estão, sempre para o caminho do bem, sempre para o amor ao próximo, e sempre com muito amor e muita esperança. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem feito por nós, e que nós, na nossa pequenez, não sabemos reconhecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. Que a paz de Jesus permaneça com nós e que nós podemos levar até todos os nossos lares. Uma boa noite a todos.